Falando de BI, eu queria inicialmente fazer uma reflexão sobre o termo, né? O termo, ele é mais recente, ele é um termo moderno. Business Intelligence é um termo moderno da área da administração. Mas ele nasceu como conceito muito antes. Ele é do século V a.C. Eu quis até trazer essa ideia aqui para que a gente reflita sobre as origens das coisas, né? O que é o principal objetivo do BI? Segundo eu trouxe lá do site da TOTUS, é justamente que a empresa, né, o negócio, tenha condições de se enxergar, né, de trazer dados dele mesmo, e com isso, através de uma transformação, agregar valor e aquilo virar um conhecimento, virar uma informação. Bom, informação para quem? Os tomadores de decisão, para o grupo estratégico, né? O pessoal que é o timoneiro do barco, né? Se a gente fosse comparar o general do exército, por exemplo, se fosse fazer uma comparação militar. Por quê? Porque esse conceito ele nasceu lá na arte da guerra de Sun Tzu, isso no século V a.C., é bem antigo. Tem até essa fotinha aí, parece o... Alguém brincou, falou que parece o samurai da JBL, que está segurando a caixinha da JBL ali, mas na verdade isso aí seria isso inclusive acharam em 1978 a arte da guerra num formato de palitinhos assim, bambus, né, com as inscrições. Eu não coloquei a imagem aqui, mas a gente acha lá na Wikipedia, que prova, né, arqueologicamente essa origem, né, desse tratado sobre a guerra. Pois bem, essa ideia de estratégia militar para a guerra, ela foi aos poucos se expandindo para outras áreas. Para a área da política, por exemplo. Aliás, a política é a arte de você confrontar sem realmente ter que guerrear, né? Então, guerra na política é como se fosse uma metáfora, né? Mas esses ensinamentos do Sun Tzu foram permeando a política e a área dos negócios mais recentemente. O que ele fala lá que poderíamos trazer para essas outras áreas, para a área empresarial, por exemplo? Que a gente precisa de dados sobre oportunidades e fraquezas do inimigo e de nossas tropas, né? Aí, traduzindo para o mundo político, poderia ser para o nosso partido, para a nossa galera, ou traduzindo para o mundo empresarial, para a nossa empresa, para a nossa firma, né? Para a nossa corporação. A gente tem que ter conhecimento sobre as nossas fraquezas e nossas forças e também conhecer o inimigo para vencer. Se nós estamos falando de empresa, muitas vezes nós temos uma concorrência, nem sempre leal. Né? A gente tem que ter o máximo de informação possível. E qual que seria o contrário de business intelligence? Porque traduzindo seria inteligência empresarial ou inteligência de negócios, né? O que seria um negócio gerido sem inteligência? Seria um negócio burro? Não. O que a gente faz normalmente é tentativa e erro. Ir tateando, aí tenta um negócio, não dá certo, tenta outro. Só que dessa forma, sem a inteligência, sem os dados, sem conhecimento, há muita perda. A gente faz muita besteira, toma muita decisão errada por falta de ter a famosa inteligência. Um exemplo assim, bem comecinho, bem da nossa, do nosso dia a dia, né? Às vezes eles falam isso de uma operação, né, operacional, nível mais chão de fábrica de uma corporação, né? Então, quando um grupo militar lá da polícia invade um complexo, alguma coisa para agir, e há muita matança, às vezes morre gente do lado policial, às vezes há muito efeito colateral, se usa dizer que não houve inteligência, né? Não teve intel, não teve ali um suporte de um grupo mais ligado à estratégia, que fez grampeamento, tal, telefônico, alguma coisa, e com informantes, o que for, conseguiu informações, dados, que transformou aquilo num conhecimento de fazer a melhor abordagem para que tivesse sucesso, né, vencesse a batalha, vencesse a guerra, mas com o mínimo de perdas. Se você não tiver esse conhecimento, não tiver esse intel, acaba
sendo tentativa e erro. Né? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue, né, dar um chute na porta e resolver a parada. Funciona, mas as perdas geralmente são maiores. Essa que é a ideia, esse é o pontapé inicial para a gente entender a importância de se conhecer Business Intelligence, que é o mote aqui da nossa live, né? Então, o termo Business Intelligence, ele nasceu ali em 1865, a primeira vez que foi usado esse termo. A gente acha isso na Encyclopedia of Commercial and Business Anecdotes, né? Que foi o Richard Miller falando de um bancário, né, das desventuras de um bancário que lucrou justamente porque ele conhecia bastante informação sobre o ambiente empresarial. Isso foi a primeira vez que o termo foi usado. Mas o conceito é mais antigo, o conceito é de 5 a.C., né, lá da China, lá do Oriente. Aqui, eu já tinha dado uma olhada no material que você mostrado, esse enfoque aqui não foi dado dessa forma. Então, a primeira vez que eu ouvi falar de BI, né, o Emerson lembra, a gente trabalhava junto, até no Serpro, eu ouvi falar disso dessa forma aqui, o BI desenvolvido pela TI. Então, você tinha lá um camarada do estratégico que queria uma informação qualificada, ele, né, pegava o ramal lá, ligava para o pessoal lá da TI e falava, preciso de um relatório. Às vezes demorava, preparação, muita informação desencontrada, às vezes não saía do jeitinho que ele queria. Com o tempo, esse tipo de BI migrou para um self-service. O cara tinha mais autonomia lá, o tomador de decisão, ele conseguia fazer alguma coisa sem precisar tanto de depender da TI. A TI ficava mais no ETL, na extração, tratamento e carga, que seria a infraestrutura, e ele vinha só com o negocial ali, vamos colocar um objetinho aqui, outro objeto ali e tal. Daí nasceu o conceito de business object, o Emerson vai falar mais sobre isso. E estamos assim hoje, self-service BI moderno. O que seria isso? Mais independência ainda da TI. Olha aqui na vertical, aqui, ó, a componente vertical que a gente tem, independência. Quanto mais independente do ponto de vista de quem faz essas ferramentas, melhor para o tomador de decisão. Ele consegue montar os relatórios dele mais rápido, sem depender tanto da TI, mas com as ressalvas que o Emerson vai colocar, que não tem essa independência toda ainda.